né? Então vamos para a nossa mensagem, irmãos. Nós estamos em uma série não muito nova já, porque essa já é a terceira mensagem, que se chama Uma Família Comprometida. E essa série ela trata de um documento chamado O Pacto das Igrejas Batistas. Eu já falei na primeira mensagem, né? Pacto, pastor, isso não é coisa de Deus, né? Mas não, na verdade é apenas um documento, um combinado, onde está escrito a maneira como a gente vive em comunidade. Então nós temos uma declaração doutrinária que diz do que nós cremos, e nós temos um pacto que diz de que maneira nós vivemos em comunidade. Então, na semana passada, nós aprendemos que uma família comprometida é comprometida primeiro com Deus. Se você não for comprometido com Deus, nenhum outro compromisso seu vai valer. Então, o primeiro e mais importante de todos os nossos compromissos é fidelidade ao nosso Deus. Amém? E hoje a gente vai aprender que uma família comprometida, ela também é comprometida com a igreja. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. E, irmãos, eu tenho meditado muito nesse texto, tá? Atos 2, de 42 a 47. Aqui mostra a igreja primitiva, como a gente chama, né? A primeira igreja batista de Jerusalém. Aqui mostra a igreja de Jesus começando. E aqui tem tanto conteúdo que dá para a gente fazer uma série de mensagens de um ano inteiro pegando só nesses versículos. Mas o que eu tenho falado, ontem eu falei na reunião do Ministério de Louvor aqui na igreja, e eu falei para os irmãos o seguinte: nós precisamos olhar para esse texto e perguntar: o que tem nesse texto que a gente não está fazendo, que a gente precisa começar a fazer? E o que tem nesse texto que a gente está, o que não tem nesse texto que a gente está fazendo, a gente precisa tirar. Porque nós precisamos voltar para a essência do que é ser crente. E esse texto fala, então vamos ler aqui, ó. Atos 2, do 42 ao 47, quem achou diz amém? Fica de pé no seu lugar para a gente ler a palavra de Deus juntos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que a nossa mente, o nosso coração sejam iluminados nesse momento, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos de fato compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós oramos, Deus, para que nenhum impedimento, nada nos atrapalhe de ouvir e entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E você pode sentar e depois nós vamos ler também Efésios 4, que é o outro texto que diz amém. Mas a mensagem dessa noite, ela tem um tema, ela tem uma ênfase, ela tem uma coisa importante que você não pode esquecer. Então, se você esquecer de tudo que eu falar, eu quero que você não esqueça dessa frase: não existe cristianismo saudável sem igreja saudável. Repete comigo: não existe cristianismo saudável sem igreja saudável. Mas a gente vive dias que você já deve ter escutado alguma dessas frases. Por exemplo,
Eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu tenho a minha fé e eu sigo a minha fé sozinho, eu não preciso participar de um grupo de pessoas hipócritas. Eu sou muito melhor que elas. Quem já ouviu alguma coisa do tipo? Talvez a gente já tenha até falado, né? Alguma coisa desse tipo. Eu sigo Jesus, mas eu não preciso me envolver. Mas a Bíblia nunca separa, irmãos, a cabeça do corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que a igreja é o... Você já viu cabeça andando sem corpo por aí? E corpo andando sem cabeça? Se você ver, sai correndo, né? Não é legal. Jesus não anda separado do seu corpo. Não tem como você dizer que ama Jesus e não ama a igreja. Você dizer que não ama, que ama Jesus e não amar os seus irmãos. Não dá. É impossível. Não existe compromisso verdadeiro com Jesus sem compromisso verdadeiro com a igreja. Repete comigo, não existe compromisso verdadeiro com Jesus sem compromisso verdadeiro com a igreja. Não existe. Não existe. Você entende isso? Concorda? Então diz amém. Amém. Só a graça concorda, só ela. Amém? Amém? Glória a Deus. Então a pergunta que a gente deve fazer para todos nós, ou para quem a gente conhece que é cristão, a pergunta que a gente deve fazer não é: você frequenta uma igreja? A pergunta que nós devemos fazer, a pergunta bíblica é: você vive, você está vivendo como parte do corpo? Ou você vem domingo, senta, vai embora, e na semana você não fala com ninguém, não tem contato com nenhum irmão, não visita ninguém, não recebe ninguém na sua casa, não... Você está vivendo como corpo ou você vem na igreja? Não adianta nada ter o nome escrito numa lista, uma lista de membros da igreja, se você não faz parte da igreja. Para mim, na verdade, não faz nem sentido uma pessoa querer que o nome dela fique na lista de membros se ela não participa da igreja. E acontece, às vezes a pessoa diz: pastor, eu estou 5 anos sem ir na igreja, mas não me tira da lista de membros. Eu não estou te tirando do livro dos céus, do livro da vida, eu estou tirando só de uma lista de membros daqui, porque você não participa. No céu é Deus que escreve, não sou eu. Mas as pessoas, às vezes, elas querem ter o nome no livro. Não faz sentido para mim, irmãos. Não faz sentido nenhum. Inclusive, para mim, como pastor, é bem difícil entender isso. Como é que eu quero ter o nome no livro e não participo da igreja? Que igreja é essa que eu quero fazer parte? Eu nem conheço as pessoas. Eu nem converso com elas. Não faz sentido. Eu não consigo entender. A ideia da igreja é você se relacionar, você fazer parte. Tem um livro que eu estou lendo, ele se chama Deliberadamente Igreja. O autor é o pastor Mark Dever, é um pastor que eu gosto bastante, pastor batista americano. E ele vai falar o seguinte no livro dele: segundo as Escrituras, se um membro demonstra negligência prolongada com o povo de Deus, como que ele pode amar esse povo? Se não ama o povo, como pode dizer que ama Deus? Entende? Eu te amo, meu irmão, só que a gente nunca se vê. A gente nunca se fala. A gente nunca se visita, mas eu te amo. Que amor é esse? Uma família comprometida se compromete com a igreja.
E olhando para o texto que a gente acabou de ler, a gente vê no versículo 42 que uma família comprometida persevera na comunhão. O que é perseverar, irmãos? Perseverar é eu vir uma semana na igreja e ficar 6 meses sem vir. Isso é perseverar? Perseverança fala de constância, fala de você fazer algo repetidamente, continuamente. Eles não iam quando dava, quando sobrava tempo, quando não tinha Grenal. Eles iam sempre, eles perseveravam no templo e nas casas. Perseverança. Compromisso com a igreja tem 3 coisas fundamentais. E ou você tem as 3 ou você não tem compromisso. Quais são as 3 coisas? Prioridade. Mas é que hoje eu tenho outra coisa para fazer. Hoje eu estou ocupado. Hoje vai passar reprise daquela novela. Hoje tem jogo. Hoje eu estou cansado. Hoje. E Jesus e a casa de Deus nunca é prioridade. Segunda coisa, constância, né? Eu venho hoje, eu venho semana que vem, eu participo, eu faço parte. Terceira coisa é fidelidade. Já ouviu falar em crente pipoca? Está pulando de igreja em igreja, né? Um dia eu vou nessa, outro dia eu vou naquela, né? Terça-feira eu gosto daquela ali que tem culto da unção. Quarta-feira eu gosto daquela lá que tem não sei o quê. Domingo eu vou naquela outra. Fidelidade. Se você não tem os 3, eu lamento te informar, mas você não tem compromisso. Porque a vida em comunidade exige isso. A vida em comunidade ela tem 4 pilares. Quais são? A doutrina, né? O ensino da palavra. A comunhão, ou seja, os relacionamentos. O partir do pão, aqui fala de vida espiritual. Quando a gente parte o corpo de Cristo em unidade, a gente se torna uma família. E as orações. E eu ainda acrescento um outro pilar, que é a paciência. Para mim, como pastor, para aqueles irmãos que são líderes, nós precisamos de paciência. Porque às vezes a gente tem pressa para ver as coisas acontecendo e a gente se frustra. Mas nós precisamos entender que Deus tem o tempo dele para as coisas. Deus tem o tempo dele. Então uma família comprometida, ela vai valorizar esses pilares. A doutrina, ela vai valorizar o estudo da palavra, ela vai valorizar estar aqui para ouvir um sermão, participar de uma escola bíblica, participar de um pequeno grupo, participar do estudo. Ela vai priorizar a doutrina. Uma pessoa comprometida, ela vai priorizar a comunhão, ela vai querer estar junto. Ela vai convidar o irmão para ir na casa dela. Ela vai dizer: irmão, vem na minha casa. Vou fazer os pezinhos de galinha para nós comer juntos. No espeto. Delícia. Fazer uma sopa, um pão, um café. Comunhão. Eu quero ir num pequeno grupo. Eu quero participar. A pessoa comprometida, ela está presente no partir do pão. E esse partir do pão não é só no domingo de ceia. Tem a ver com vida na vida, tem a ver com essa coisa de unidade. E ela é uma pessoa de oração. Então uma família comprometida valoriza isso. Segunda coisa que a gente aprende com o texto é que uma família comprometida compartilha vida e recursos. Eu quero que vocês entendam o contexto aqui em Atos. Em Atos, aqueles irmãos achavam que a volta de Jesus era iminente para aquele momento. Por isso que eles estavam vendendo tudo que tinham e repartindo. Eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso hoje. O que eu estou dizendo é: você precisa olhar para o seu irmão, se importar com ele, saber se ele está passando uma necessidade, e você pode ajudar.
Às vezes a gente acha que tem pouco, mas a gente pode ajudar aquele que tem menos. E num outro dia, aquele que tinha menos vai ajudar a gente. Nós precisamos compartilhar nossa vida e os nossos recursos. A fé bíblica, ela é relacional. Eles não viviam isolados. Eles caminhavam juntos. Eles andavam de casa em casa. Ah, pastor, mas ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me procura, ninguém me liga. Mas você falou que estava precisando? Você procurou alguém que disse: ó, estou precisando, me ajuda, ora por mim. Mas daí ninguém ajuda, a gente reclama. Mas como é que as pessoas vão saber se você não compartilhar? Se não tiver vida na vida, nós não vamos nos conhecer. Nós não vamos saber quem precisa e quem pode ajudar. Então a gente tem que ter esse caminhar juntos. Igreja não é evento. Igreja não é mais um compromisso que eu tenho. É domingo, então eu tenho que ir na igreja. Igreja não é consumo espiritual. Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja é vida em comum, compartilhada. Igreja é... Se o Gabriel sabe que eu estou passando necessidade, ele me procura e diz: pastor, quero te ajudar. Isso é igreja. Se eu sei que tem alguém sofrendo, triste, eu não preciso chamar um pastor para ir visitar e fazer uma oração. Eu mesmo posso visitar, eu mesmo posso orar, eu mesmo posso levar uma palavra para aquela pessoa. Mas a gente aprendeu que pastor é uma categoria acima de ser humano. Não é. E o mesmo chamado para pregar o evangelho que Deus deu para pastor, Ele deu para todos. Ele disse: portanto, vão pelo mundo, preguem o evangelho. Mas é claro que Ele escolheu alguns para apóstolos, mestres, e por aí vai, conforme a palavra diz. Mas isso tudo para edificar o corpo. E é o texto que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se você tiver essas convicções bem firmes no seu coração, você jamais irá. Eu acho que eu escrevi errado. Jamais. Se não tiver, né? Tá certo. Se não tiver. Isso. Se você não tiver convicção firme, você vai trocar a igreja pelo Grenal. E eu vou dizer, se você é gremista e fez isso, você fez uma péssima troca. A gente não pode trocar a igreja, o convívio da igreja, por qualquer coisa, irmãos. Não posso. Não posso. Por isso que eu tenho que estar convicto que a igreja não é um evento, a igreja é uma família. E eu faço parte dessa família. E se eu não venho, eu faço falta. As pessoas sentem minha falta, as pessoas perguntam por mim. Só que deixa eu te falar, como é que as pessoas vão te mandar uma mensagem no WhatsApp na segunda-feira se elas não têm o teu número, né? Então a gente tem que trocar os números também, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber. Como é que o irmão vai te visitar se não sabe o teu endereço? Não tem como. Então a gente precisa de intimidade, unidade e andar juntos. Amém? Ao observarmos a igreja de Atos, a gente precisa, a gente aprende, quer dizer, que nós precisamos ter compromisso com a nossa família da fé. Diga, compromisso. Mais alto. Compromisso. Mas outro ponto que a gente aprende é generosidade. Diga, generosidade. Generosidade. Essa palavra para alguns é difícil. Generosidade é um sinal de maturidade, irmãos. Aqueles irmãos compartilhavam o que tinham. E aqui a Bíblia não diz que os ricos compartilhavam com os pobres. A Bíblia diz que todos eles compartilhavam. Compartilhavam porque se importavam. Compartilhavam não por obrigação, mas porque amavam. E se a gente ama, a gente compartilha, não é verdade?
Se a gente ama, a gente tira o sapato do pé e dá para alguém. A gente tira a roupa que a gente está vestindo e dá. Uma família comprometida cuida uns dos outros. Amém? Uma família comprometida faz o quê? Mais alto. Cuida uns dos outros. Amém? Quem gosta de ser cuidado aí? Eu gosto. E quem gosta de cuidar? Menos gente. Ó, tem gente que gosta de cuidar. Então quem gosta de cuidar, cuida dos outros. E os outros também não é só ser cuidado, não. Cuidar também. Ué, só receber, né? Não é assim que funciona. Mas como que a gente vai avançar, irmãos? Como que a gente vai avançar como igreja? Como que a gente vai avançar como reino de Deus na terra, se a gente não coloca a mão no nosso bolso? Se a gente não coloca a mão no nosso bolso, quer seja para dar o nosso dízimo, dar a oferta, quer seja para abençoar quem precisa. Se eu não colocar a minha mão no meu bolso e ajudar alguém que precisa, se eu não for generoso, como é que o reino de Deus vai avançar? Você já viu alguém fazer parte de uma família? Dizer que ama aquela família? Digamos que são 3 irmãos que moram juntos. Um deles é médico e ganha 50 mil reais por mês. O outro trabalha num emprego normal, ganha salário mínimo. E o outro é um professor, ganha um pouquinho mais ali, 3 mil reais. Mas o médico diz que ama, mas não ajuda em nada em casa. Ele come, ele usa luz, ele usa água, internet, não ajuda. Esse camarada ama a família dele? Sim ou não? Eu estou exagerando, né? Estou falando de alguém que ganha muito dinheiro, mas às vezes a gente é pobre, ganha pouco e não ajuda. Ah, pastor, mas é justamente porque eu ganho pouco. Deixa eu te falar. Enquanto você não entender que dízimo e oferta é uma coisa espiritual, você não vai dar mesmo. E você não vai usufruir daquilo que a fidelidade a Deus é capaz de fazer acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Enquanto você não ajudar os outros, você vai achar que sempre tem pouco. Mas quando você começar a colocar sua mão e ajudar os outros, você vai ver que você tem muito. E às vezes alguém estava precisando e você era a solução. Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você conhecer a situação, eu não vou falar a frase do David Leonardo, não. Deixa eu repetir. Se Deus deixou você ver a situação, a necessidade do irmão, é porque é para você ajudar. Provavelmente. Você foi, você viu, você conheceu, você visitou, você teve uma conversa, e você ficou sabendo que aquele irmão está precisando de algo. Aí você manda um WhatsApp para o pastor. Pastor, o irmão está precisando de algo. Tá bom, a igreja vai ajudar, mas e você? E eu? Entende? Então a gente precisa entender que colocar a mão no bolso é maturidade. E olha que normalmente as pessoas que mais querem reclamar e cobrar são as que menos ajudam, né? As que menos colocam a mão no bolso normalmente são as que mais criticam. Entenda de uma vez por todas que a igreja é a sua família espiritual. E você precisa ajudar financeiramente a sua família espiritual. Quer seja a igreja, quer sejam os irmãos da igreja. Generosidade é sinal de maturidade. Terceira coisa, agora nós vamos ler Efésios capítulo 4, abre comigo. Efésios 4, 15 e 16.
Quem achou diz amém. Quem não achou não fala nada, né? Vamos ficar de pé? Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pode sentar. Olhando para esse texto, nós aprendemos que uma família comprometida, ela protege a unidade. Fala assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos. Além de generosidade ser sinal de maturidade, unidade também é. Você também precisa ser maduro para andar em unidade. Ah, pastor, mas eu não tenho compromisso, eu falto bastante, e eu vou te dizer por quê. Porque a igreja está errada nisso, aqui, aquele outro. Porque tu está errado nisso, aqui, aquele outro. Se fosse eu no teu lugar, eu faria totalmente diferente. Tá bom, meu irmão? Então me ajuda a resolver. Me ajuda a fazer diferente. Em vez de você fugir porque está com problema na igreja, vem para a igreja e seja parte da solução desse problema. Mas é bem mais fácil a gente fugir, né? É bem mais fácil. A gente vê os problemas e dá no pé. Unidade não é falta de problema. Unidade não é ausência de problema. Unidade é compromisso, é amor, apesar dos problemas. Não é assim no casamento? Quem aqui dos casais, dos que são casados, né, tem um casamento perfeito que não tem problema nenhum? Mas você persevera porque você ama. Continua, tenta de novo, um ajuda o outro, e a gente vai levando, porque nós somos pessoas maduras e nós temos compromisso, e nós queremos andar em unidade. Unidade exige maturidade. Cada parte do corpo tem uma função determinada. O texto vai dizer: todo o corpo bem ajustado cresce. Ninguém é descartável, irmãos. Ninguém é insignificante. Todos são importantes. E deixa eu te falar, às vezes a igreja tem uma necessidade que você é a solução. De repente Deus está te chamando para você suprir uma lacuna, uma necessidade que a igreja tem. E tem muitas. Uma igreja pequena, apesar do tempo grande, uma igreja pequena como a nossa, tem muitas necessidades. Nós temos poucas pessoas. E talvez você seja parte da solução. Talvez Deus queira te usar para melhorar, para atingir, para alcançar mais gente, para a gente fazer melhor, cumprir melhor o nosso papel de igreja. A igreja saudável funciona quando você entende o seu lugar. E deixa eu te perguntar, você já entendeu o seu lugar? Você já percebeu a falta que você faz quando você não está aqui? Pode acreditar que você faz muita falta. Entenda de uma vez por todas: nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Fala para quem está do lado, para quem está perto, para quem está atrás.
A igreja precisa de você, fala. Fala. A igreja precisa de você. De você. A igreja precisa. Não é à toa que você está sentado nessa cadeirinha azul confortável. A igreja precisa de você. Juntos nós somos melhores. Juntos a gente vai mais longe. Juntos a gente pode mais. Uma igreja comprometida participa, não só assiste. Participar é diferente de frequentar. Frequentar é você vir, assistir e sair correndo. Já percebeu que tem aquelas pessoas às vezes que vem, chega depois que começa e vai embora antes que termina? Porque não quer compromisso. Quem não quer compromisso faz isso. Assiste, frequenta. Participar é você servir, é você cuidar, é você se envolver e assumir responsabilidade. Olha, pastor, eu estou vendo que a igreja precisa melhorar em tal coisa. Eu fico tão feliz quando alguém me procura para dizer isso. Vou dizer, irmão, eu também acho. Como é que Deus pode te usar para a gente resolver esse problema? Você sempre pode me procurar, sempre, para me dizer o que você acha que a igreja pode melhorar. Você sempre pode me procurar para dizer o que você acha que eu posso melhorar. Talvez pode acontecer da gente não concordar, mas eu vou te ouvir. E se a gente concordar, pode ter certeza que o que você falou, aquilo que você disse que eu precisava melhorar, que a igreja precisava melhorar, vai ser trabalhado, vai acontecer. Se todo mundo fizesse isso, seria diferente, não é verdade? Mas o que é mais fácil fazer, irmãos? Mais fácil é eu ir lá na casa do Mateus. Ah, Mateus, não aguento mais aquela igreja, cara. Está errado nisso, está errado naquilo. Aí a gente se une para falar mal da igreja, quando a gente devia guardar a unidade. Quando a gente deveria, se alguém viesse falar mal, a gente deveria dizer, então vamos orar. Vamos orar pela vida do pastor, vamos orar pela igreja. Vamos ajudar a mudar. Mas é mais fácil ou a gente falar mal, ou a gente criticar, ou a gente ir embora. Quando a gente podia ser parte da solução do problema. No pacto da Igreja Batista Boas Novas, nós afirmamos a seguinte frase: participarei com fidelidade da vida da igreja. Quem concorda diz amém. Amém. Uma família comprometida participa com fidelidade. Quinta coisa que a gente aprende: uma família comprometida honra a liderança e caminha em ordem. Hebreus 13:17 vai dizer assim, eu vou ler para você, se você quiser anotar para ler em casa, quiser confirmar se o que eu estou lendo está na Bíblia mesmo, abre aí. Diz assim, Hebreus 13:17: obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois eram pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Efésios 4, 11 e 12, nós já lemos Efésios 4 uma parte aqui, agora vamos ler o 11 e 12, que é um pouco antes, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Foi Deus quem nos deu líderes. Os nossos líderes não são perfeitos. Eu sei que eu não sou. Mas nós precisamos
Se a gente acha que tem alguma coisa errada, falar com todo amor, procurar aquela pessoa e dizer. Porque líder não tem bola de cristal e não tem pensamento. E nós não estamos falando aqui de uma submissão cega, como algumas igrejas pregam, né? Se o pastor mandar você plantar bananeira, você tem que plantar bananeira porque ele mandou. Isso não existe. Eu estou falando de uma liderança bíblica que lidera você em amor, que sabe que vai ter que prestar contas a Deus um dia por causa da sua vida. Alguém que te ama está preocupado contigo. É disso que eu estou falando. É parceria espiritual. Uma família saudável ora pela sua liderança. Uma família saudável respeita os processos que a igreja tem. Uma família saudável valoriza a ordem e a decência, né, como a Bíblia diz. E caminha junto, não separado, não afastado, junto. Para terminar, eu queria que você pensasse: como que anda a sua constância com relação à casa de Deus? Você tem perseverado ou você apenas aparece de vez em quando? Avalie o seu envolvimento. Você participa ou você só assiste? Avalie os seus relacionamentos. Você caminha sozinho, excluído, ou você procura a comunhão? Avalie a sua contribuição. Você ajuda a sustentar e a fortalecer a sua igreja, a sua família da fé? Para concluir, nós precisamos sair da plateia e entrar para a família. Deus não te chamou para ser espectador. Deus te chamou para ser filho. Filha amada. Filho amado. Deus te chamou para ser família. Deus te chamou para ser corpo. E corpo é grudadinho uma parte da outra. Se você quer sair da plateia, quer viver como parte da família, esse é o momento. Eu queria convidar aqueles que acham que até agora estão na plateia, mas querem fazer parte. Eu queria convidar você a ficar de pé no Senhor. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você, se você sentiu isso no seu coração, se Deus falou contigo, você pudesse fazer um compromisso não comigo, mas com o Senhor. Então eu vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos, para ninguém ficar constrangido. Você vai fechar o olho, abaixar a cabeça, e aí você não vai se preocupar se alguém está olhando. Mas se você puder e quiser, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Também, se você quer talvez renovar o seu compromisso, se você quer se comprometer novamente, se você quer dizer para o Senhor que hoje você está reassumindo o compromisso que você já fez no passado, mas que você quer fazer parte de verdade, fica de pé no seu lugar. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão de pé. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha renovar o nosso compromisso. Que nessa noite a gente possa sair daqui comprometido a ser família, e não espectador, não alguém que só assiste. Mas a gente quer fazer parte de verdade, fazer parte da solução, fazer parte da melhoria, fazer parte, Deus, do crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Para terminar, eu só queria que a gente passasse mais um pouco e colocasse na parte do pacto onde fala sobre a igreja, por favor. Esse é o nosso pacto oficial, a gente já está lendo ele há semanas. Bota o 2, isso. Nosso compromisso com a Igreja Batista. Pode sentar. Diz assim: compromisso que a gente faz no nosso pacto da igreja. Guardarei a unidade do corpo, andando em amor, perdão, respeito e reconciliação. Quem concorda também?
Sustentarei fielmente a igreja com meus dízimos, ofertas, contribuindo para o avanço da missão, manutenção da obra e cuidado dos necessitados. Quem concorda, diz amém? Participarei com fidelidade dos cultos, PGMs, cursos, ministérios e vida comunitária, entendendo que a fé cristã é vivida em comunhão. Quem concorda, diz amém? Apoiarei a liderança pastoral e ministerial com respeito, oração e cooperação conforme os princípios bíblicos. Quem concorda, diz amém? E protegerei o testemunho da igreja, evitando fofocas, divisões, escândalos e práticas contrárias ao caráter de Cristo. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto cantando uma canção. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você aproveitasse, saísse do seu lugar, cumprimentasse alguém, desse uma palavra. Talvez alguém, você pode orar por alguém se sentir isso no coração, sabe? Mas não saia correndo. Eu quero te lembrar que domingo que vem nosso culto não é à noite, é pela manhã, 9 horas. Então você é muito bem-vindo. E depois a gente tem almoço, se você quiser e puder, participa do almoço também conosco, tá bom?